Muito bom dia para vocês, escutantes. É um grande prazer de estarmos aqui novamente, conjuntamente com o Semeadores MSBN, e com Felipe e com o Dr. Carlos Ranzani. É uma felicidade de estarmos aqui, essa temática que nós vamos falar. É Ou não é, aí, Felipe? Como é que você está? Bom dia, John. Estamos muito bem. Tudo bom, Dr. Carlos? Bom dia, gente. Prazer estar com vocês novamente. Uma grande satisfação. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande abraço. Sucesso a todos. Saúde. E como é que está aí como que estamos aí no Brasil, no São José aí? Nós aqui acho que não estamos muito diferentes do resto, né, do planeta. Só que, pelo menos em comparação a vocês, com mais calor. As restrições aqui estão grandes também, as limitações estão grandes e as dificuldades como um todo, a vários níveis também. Mas eu acho que o fato aí de algumas coisas terem começado a terem mais ação, como vacina, né, e isso ter trazido assim, uma expectativa um pouco melhor para as pessoas, tá, acho que também ajudando a melhorar um pouco os ânimos. Tá? Sim, com certeza. Na realidade, vamos um dia falar sobre isso, uma temática que a pessoa tem pedido para mim, é sobre a vacina, né? Se é uma coisa segura ou não, por que ele é diferente dos outros, porque uma das coisas a pessoa está muito com medo, né? Porque que isso é ou que não é, se é uma coisa segura ou não. Então, quem sabe a gente brinca essa temática, né? John, acho que cai bem. Acho que, para mim, então, logo que você quiser, eu estou disponível. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode ajudar a esclarecer, né, de todo esse processo e ajudar as pessoas a terem mais tranquilidade, tá, nesse momento em si. Estou à sua disposição, é só a gente agendar. Tá? Certo. Hoje nós vamos falar uma temática que é muito interessante, da onde que muitas pessoas têm passado por dificuldades, principalmente, eu acredito que na vida em geral, não é somente agora, mas sempre, é sobre buscando a felicidade. Tem vários livros, são milhões de livros que tem já escritos, eu já li vários, e uma delas e as pessoas que estão sempre buscando isso, né? Buscando a felicidade. Vamos primeiro, doutor, perguntar para você, o que é felicidade? Qual que é a definição dela? Então, agora você me colocou numa boa sinuca, né, John? Porque, por incrível que pareça, embora essa seja uma das palavras, acho que mais usadas, né? E, inclusive, quando a gente coloca para os outros, né, felicidades, né? Na hora que você vai parabenizar alguém pelo aniversário, ou uns momentos comemorativos, nascimento, casamento, é uma palavra assim. E é uma das palavras mais difíceis de serem definidas, por incrível que pareça. Né? É vaga e muito difícil. Né, justamente. Mesmo quando você vai ver em dicionário, a definição gramatical, né, ou etimológica da palavra, você vê o quanto ela... Quer dizer, é um sentimento tão buscado, né? E é uma palavra tão usada, simples, não é complicada em nenhum idioma, praticamente, pelo menos do que eu conheço, mas a definição é complicada. E qual é a visão que eu tenho? Por que essa complicação? Pela dificuldade mesmo de você colocar em expressão, em palavras, por mais rico que seja o idioma, um sentimento. Né? E um sentimento que ele não é algo contínuo. Você não vive ele de forma contínua, sempre presente. São, na verdade, momentos, são episódios. E ela, por si só, não surge sozinha. Por exemplo, é diferente de paixão até, que também é uma coisa muito forte. Né? Sem saber por que, você bate o olho, vive uma coisa e aquilo... Não, felicidade é uma coisa muito mais construída. Não é pura e simplesmente alguma coisa que está ali, você pega, né, e ponto final. Primeiro, é uma ilusão isso de colocar que é um sentimento e algo para você sentir de uma forma contínua.
que está lá sempre presente, e é isso que sempre você tem que sentir. Isso é uma grande ilusão do mundo atual. E que as redes sociais, infelizmente, o uso não é o problema da rede social. A forma de usar a rede social tem criado uma ilusão muito grande sobre isso. Porque se coloca imagens instantâneas das pessoas felizes, alegres, parece que elas estão sempre daquele jeito, né? E não é essa a realidade. Tá? Então, na verdade, ele é um sentimento que ele não está externamente. Ele não está em alguma coisa externo. Ele é interno, mais do que acho que um dos principais sentimentos do seu interior. Não é algo do exterior, tá certo? E é realmente muito individual. Então, acho que mais do que uma definição, não é escorregando da sua pergunta, saindo de fininho, né? Acho que mais do que uma definição gramatical de expressão, né? Acho que é muito importante essa noção de que é algo lá do seu interior e é de momento, ela não é contínua, porque ao viver essa sensação que ela tem que ser contínua, as pessoas se frustram porque não estão vivendo dessa forma. Outra ilusão, achar que você vai precisar de uma coisa grande para se sentir feliz. E aí você não dá atenção àquelas coisas chamadas de pequenas do cotidiano, né, que te trazem esse sentimento e que você não está prestando atenção porque você está esperando assim o grande, o apoteótico, alguma coisa sensacional que vai te trazer aquela baita daquela emoção ou aquela coisa definitiva. E não, são coisas que você vai sentindo, vai construindo, vai vivenciando no seu dia a dia e até nas pequenas coisas, vamos dizer assim, tá? É uma coisa bem interessante que você tem falado isso, porque vamos falar um exemplo, o casamento em si, né? A pessoa investe muito dinheiro naquele momento, né? Daquilo assim, vai ser o dia mais feliz da minha vida, né? Aquela festona, Aquela festa. convida até quem não conhece. Exato. Tá tão estressada, no dia que é o dia mais feliz que você pensa, muita gente acaba sendo frustrado, porque, como nem você diz, a felicidade, você pensa que aquele momento que você está construindo, que bom, você está casando aquele dia, você está feliz para a pessoa que você ama, mas é uma construção interna, não daquele momento somente, né? Sim. Então, isso é uma coisa, como você diz, né? É possível ter uma felicidade contínua ou a felicidade é uma limitação em si? Não é que ela seja uma limitação, ela é de momento. Ele é um sentimento que surge de um momento e é natural ele depois deixar de existir. Ou indo, né, para uma situação de que ele não está presente. E, às vezes, até o contrário, ao oposto disso, que é a situação de tristeza. Né? Porque ela não é para ser contínua, não dá para ser contínua. Ela é algo de cada situação. Por quê? Porque, na verdade, o estado de felicidade ele é de cada um e é interior. A felicidade não está no outro, e nem no objeto, e nem no evento. Esse é um grande X da questão. A felicidade é algo do interior de cada um. Então, se você vai buscar a felicidade no outro, ou até num objeto, ou como você lembrou bem, num evento, isso não te completa. Você pode ficar contente, você pode, né? Mas, na verdade, é um sentimento lá de dentro. É algo que você constrói. Tá? Então, por isso que muita gente, às vezes, fala o seguinte, mas espera aí, eu sonhava tanto com uma situação, tipo um casamento, né? E pura e simplesmente senti e não foi aquilo que eu esperava. Primeiro se espera que a felicidade vai se transformar a sua vida. Né? Você vai viver aquilo ali e aquilo dali para frente a vida será outra. Felicidade não é isso, gente. Né? Felicidade, por isso que eu estou frisando, ela não é para ser, não é contínua, elas são momentos e momentos que refletem um avanço, um encaixe com você mesmo, tá? Você lembrou bem as festas de casamento ou outras festas qualquer. Às vezes as pessoas ficam tão, principalmente a noiva,
que é a que leva a responsabilidade maior, e é tipo, é como se fosse uma festa muito mais para ela, tá? E ela fica sobrecarregada e fica tão preocupada se tudo vai dar certo, se todos os detalhes vai ficar certo, que ela não vive o momento. Não. Quantas pacientes minhas, ou pessoas que a gente vai conversando, tudo isso, comentam, nossa, eu fui ver o meu casamento depois, e ainda bem que foi que a gente fez vídeo. Porque no vídeo é que eu fui ver. Por quê? Porque eu estava tão preocupada com os detalhes, mesmo dentro da cerimônia, que eu não vivia aquilo. Você vê, né? Quer dizer, felicidade tem muito a ver com presença. Você está presente naquele momento, né, por inteiro, né? E não ligado, às vezes, com outras coisas, sem você se sentir presente, vivendo, sendo aquele momento. Tá? Olha, nossa, é uma coisa muito interessante, porque uma coisa que eu queria bater um papo sobre isso, e o Felipe também pode participar aqui, qual seria o poder da coerência disso, do propósito, e a nossa responsabilidade? Será que nós temos também a responsabilidade de termos a felicidade, ou sermos felizes? Ou eu poderia contar um pouquinho mais desse detalhe para a gente? Aí que está. Não é que a gente pode ser responsável, a gente é o único responsável pela felicidade. Como eu disse, a felicidade não está, ou a infelicidade não está fora, ela está dentro de cada um. E isso é de responsabilidade de cada um. Eu sei que de início, quando a pessoa fala, peraí, é comigo, eu sou responsável, eu tenho que resolver, no início é uma batata quente, assusta, apavora, né? Puta, é comigo. Mas, na verdade, a responsabilidade é libertadora. Por quê? Quando você coloca o problema ou a solução do problema no outro, embora de início possa ficar muito cômodo, porque o problema foi o outro que tem que fazer diferente, né? Então você transfere para o outro e isso fica mais leve, né? O problema não é meu, não fui eu que causei, não é eu que não fiz as coisas, né? Só que é o seguinte, quando você faz isso, fica leve no momento, mas você fica totalmente amarrado, porque você então vai depender do outro agir diferente para você, então, estar bem. Então, você fica atado. Sim, sim. Já quando você fala, peraí, a responsabilidade é minha, não é se eu sou certo ou sou errado. Quem tem que resolver, quem tem que fazer sou eu. Tá? Você traz para você, sim, a ação, mas está na tua mão mudar. Você não fica na dependência do outro. Então, essa posição inicial de que você é a vítima, o outro tem que resolver, o problema é do outro, o outro te causou, o outro que precisa fazer, né? Na verdade, esse papel parece ser interessante, mas ele te amarra. Já quando você traz a responsabilidade para você, por isso que é tão importante, ela te liberta, porque está na tua mão, na sua atitude, fazer a coisa acontecer. Tá? Então, por isso que a responsabilidade é total, é de cada um. Volto a frisar, a felicidade está dentro de cada um, não está no outro, ou nos objetos, ou nos eventos. Tá? Ô, doutor. Em relação... Oi, desculpe. Queria uma opinião aqui do Felipe. O Felipe, você que está numa idade, assim, da flor da idade, como que para você você observaria como com os seus lentes dos seus olhos hoje, com a sua idade, que você tem 20 e poucos anos, sobre a felicidade em si? É uma coisa assim para você, é uma luta para você? O que representa, principalmente hoje na contemporaneidade de que você convive nesse momento? Não quero dar a resposta que vocês vão falar, mas contentamento, acho, né? Você ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você consegue fazer. Acho que muito vem da comparação, talvez o Dr. Carlos falou dessa questão aí das redes sociais, né? A gente se compara muito, né? Um com o outro, né? Igual o pessoal está assistindo a gente aí, quantos não estão trabalhando ou fazendo alguma outra coisa, estão olhando, mas eles passam o dia inteiro aí conversando no Zoom, fazendo transmissão, aí para eles é fácil falar de felicidade, né?
E realmente, o pessoal só está vendo o lado legal, né, do Dr. Carlos, o lado legal do John, do Felipe, né? Às vezes não vem o outro lado, e a comparação gera muito esse sentimento na gente de que a gente é infeliz, ou que a gente não é tão bem, vamos dizer, sucedido ou realizado, né? Isso aí ajuda, eu acho, a gente se comparar menos a ser mais feliz. Ô, doutor Carlos, eu acho que já acabou o programa, porque ele já falou toda a resposta. Falei que ele me perguntou. Ele acabou com o nosso programa aqui, viu? Não. Mas ele falou uma coisa que, entre linhas, Verdade. Eu acho é importante realçar o seguinte, é a coerência. Coerência, A exato. coerência tem muito a ver por causa do que... O que é coerência? A coisa se encaixar dentro de você. Aquilo ter sentido dentro de você. Você olhar para outro e ver alguém feliz pode até te contagiar, tá? Pode até te servir de estímulo, pode até falar, pô, esse cara fica feliz com isto. Pô, mas aquilo só vai se encaixar de verdade e vai ser sólido, e aí sim você vai sentir e vai manter, né? Se aquilo se encaixar com você. Isso é coerência. Coerência é você realmente ter atitudes, você falar, você pensar com o que realmente você sente lá dentro. E outra coisa que a gente tinha colocado é a história do propósito. E o propósito também é individual. Quer dizer, você realmente pensar o seguinte, para que eu estou fazendo esse tipo de situação? Qual é o propósito dessa minha atitude? O que eu busco com isso? Tá? Então, por isso que realmente esse trio responsabilidade, coerência e propósito tem muito a ver com isso que a gente está falando, com um sentimento interior, é seu. E por isso que também é felicidade, a felicidade é muito individual. O que faz alguém feliz, né, nem sempre é o que vai fazer outras pessoas felizes. Tá? Só que uma coisa muito legal, viu, doutor, que você tem falado, o propósito, a coerência, né? Uhum. E você mesmo é responsável, né? Eu quero dar um exemplo muito interessante quando eu era criança. Eu lembro muito bem, eu tinha uns 7 anos de idade, falando em casamento. Eu fui num casamento, tinha 7 anos, da minha vizinha, a Beth, né? No Brasil fala Beth. E eu lembro que eles convidaram a gente, e um casal bem simples, eu achei, assim, uma coisa, nunca tinha visto uma pessoa, principalmente naquela época, né? Casava com jeans e camiseta. Eu falei, mas como assim? Não estou entendendo esse negócio, né? Bem simples. E eles casaram numa creche. E eles convidaram todas as crianças da creche, e os convidados deles foram da creche e os meninos de rua. Eu falei assim, mas como assim? Não estou entendendo esse negócio. Cara. Que casamento é esse? Exato. E assim, todo mundo vestido simples e tal. Eles pediram para vestir bem informal mesmo, né? Aí eu fui lá, eu nunca tinha visto isso, né? Porque sempre fui naqueles casamentos, com as pessoas pomposas, nada de errado nisso. E eles gastaram o dinheiro para alimentar as crianças da creche. E eles fizeram um propósito e tiveram responsabilidade deles mesmos de eles ajudarem essa creche quando eles estiverem casados. E a felicidade das crianças era tão contagiante que nós estamos falando sobre isso. E eles estavam super felizes também por aquele ocasião que estavam casando com um casal maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, a felicidade para eles era para dar para as crianças a oportunidade, aqueles docinhos, bolo, churrasco, mas aquela contribuição e as crianças pulando, felizes, abraçando ela. E era tão... Eu nunca tinha visto uma coisa interessante assim. Ela tinha, o casal tinha um propósito. Não somente de casamento, de responsabilidade de casar junto, mas também uma responsabilidade com a sociedade, uma responsabilidade com a vida, com eles mesmos, o princípio das coisas. Então, isso foi uma lição tão grande que, na realidade, estou bem mencionando, que, né, a gente mudou para mim pensar, você, puxa vida. Então, como nós estamos falando, que felicidade é esse, entendeu? Isso é uma coisa importante interna. Pois não, doutor? Não, como você estava falando. Agora, por exemplo, embora você tenha vivido toda essa situação há tantos anos atrás, e só de você lembrar, colocar
né? Isso vem à tona. Você vê o quanto isso também te traz um momento de felicidade. Só de ver você falando, a gente vê isso. Agora, então, não é... então vamos fazer o seguinte... eu vou fazer aquilo que a pessoa que ela fez. Já que teve tanta felicidade, o meu casamento vai ser desse jeito também. Né? Quer dizer, não adianta essa história de porque você vê uma coisa, aquilo vira um modelo e você replica. Isso não funciona. Cada um tem a sua história. Justamente, tem a sua coerência, tem o seu propósito. Quer dizer, deu certo ali, foi importante, foi contagioso, mesmo para você de início, que surpreendente, falou: o que é isso aqui? Né? Você foi entrando no clima, sentindo tudo aquilo, que foi tão forte que há quanto tempo isso está dentro de você? Você vê o que é a felicidade e aí sim ela está presente. Né? Bastou alguns cliques e resgatou todo aquele momento lá atrás, que você viveu há tantos anos atrás, para um sentimento agora. Tá certo? Então, por quê? Porque você sentiu ali a coerência, o propósito, a responsabilidade, o respeito pelos outros. Embora ele estivesse fazendo uma coisa para eles, aquilo se expandiu. Né? Então funcionou. Então vamos replicar esse modelo, vai dizer, porque agora a festa de casamento tem que ser assim. Gente, não é esse o caminho, não é por isso. Veja o seu lado, veja a sua pessoa. Por isso que é tão importante coerência, encaixar lá dentro com você. Brilhante essa lembrança. Eu posso perguntar uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, coisas assim, é uma curiosidade interna minha, tá? E os ouvintes estão aí falando, eu vou fazer pergunta para você e para o Felipe. Claro. Felipe, qual que foi o dia mais que te deixou mais assim entusiasmado sobre a felicidade na sua vida que você lembra? Na lata, o nascimento do meu filho. Olha só que bacana. E você? Que, aliás, ontem, desculpe, ontem fez 21 anos. Olha só, 20 anos, né? Quer dizer, alguém pode falar, mas não foi o casamento? Lógico, né? Mas ali estava existindo o casamento em ação, o casamento, né? Então, e o fruto, prefeito. Então, sem dúvida, você estava fazendo a pergunta, a resposta estava aqui, na ponta da língua, já imediata. E você, meu grande? Vocês já soltaram casamento, filho, vou por casamento também, né? Não vou ficar. Não vale aí, Felipe. Casamento, com certeza. Olha que bacana. Então você está bem. Que coisa bacana, viu? Agora você não vai escapar, não. Peraí, o seu? Peraí, né, Felipe? Vamos continuar. Peraí. O nosso programa aqui. Mas uma das coisas que nós vamos falar muito é uma palavra que ele matou o chavão. É sobre a palavra... porque o que nós estamos falando, que nem você falou, né? A felicidade, o ser feliz, é uma coisa do momento, aquilo que você está passando internamente, isso se expressa externamente. Mas uma coisa interessante tem uma coisa, tem até um filme que gostaria que todos assistissem, inclusive você, Felipe, e vocês também, está no Netflix, chamado Happy. Vai lá, Google lá, coloca Happy, é um filme fantástico. E foi nominado uma das pessoas mais felizes, que foi uma pessoa que lá não é do Mumbai, lá do Calcutá. Um rapaz que ele é rickshaw, aquela pessoa que é o burrinho, né? Que ele carrega as pessoas. Ele é o cavalinho, né? Que leva todas as pessoas. Ele nem chinelo não tem, ele vai descalço. E eu já fui para a Índia, e Índia é uma favela no Brasil, em várias áreas, né? Mas tem uns lugares maravilhosos. Mas estou falando assim, é bem sujo, é esgoto, céu aberto, bastante coisa assim, né? Mas também tem um lado muito rico também. Não vamos falar que Índia é só isso, que quem pensa que Brasil é só Amazonas, né? Mas é interessante que lá ele falou assim, por que você é uma pessoa feliz? Ele falou assim, porque eu me sinto muito rico. É uma pessoa mais pobre. Ele ganha $1 talvez por dia. Porque ele falou assim que ele carrega as pessoas. Ele falou assim, e às vezes chove muito, porque imagina você chovendo, o pneu não anda, entendeu como que é? E pessoa pesada, imagina algumas pessoas pesadas levando ele, e tem dia que ele cansa muito, né?
Mas ele falou assim, o que para mim deixa muito feliz, que eu sei que depois da chuva vem o sol. Aí eu falei, ok. Aí ele falou assim, mas a minha felicidade maior é quando eu vou em casa, eu vejo aquela luz, e ele mora numa tenda, aquele tenda assim, de colocar aquela lona em cima, e tem buracos, a janela é o buraco. Ele falou assim, quando eu acordo de manhã, eu vejo aquele sol entrando na minha janela, que não é nem janela, é buraco, eu sinto aquela energia boa entrando dentro de mim. E o cara é pobre. Ele falou assim, não sei se eu vou comer o próximo dia, nem sei se eu vou comer esse dia. Mas ele falou assim, eu não vivo naquele momento de que se eu vou comer ou não vou, mas eu vivo naquele momento que eu posso. Então, ele falou assim, e o que é isso tudo feliz em tudo isso, de toda essa, parece que é uma miséria, né? Ele falou, quando eu volto em casa, meu filho de 3 anos sai correndo atrás de mim e fala assim, baba, baba, e me abraça. Eu me sinto um rei naquele momento. Eu sinto que eu pude trazer um pouquinho de comida para alimentar minhas crianças, né? E aquela felicidade dentro de mim, que não tem como explicar, eu me sinto aqui como você, o homem mais rico do mundo. Então, a gente observa aquilo que a gente quer, aquilo que é mais, aquele nosso desejo. Puxa vida, eu queria uma coisa materialmente mais próspero. A gente sempre fala isso, prosperidade para o ano 2021, eu espero felicidade para você. Na realidade, tem uma palavra muito forte que eu gostaria de nós começarmos a engajar aqui, que nós temos mais 25 minutos, sobre contentamento. Então, que você falou, que assim, o Felipe matou a charada. Mas é isso, sabe? É uma coisa, felicidade é uma coisa importante que nós temos, é uma coisa interna. Sim, eu tenho muitas coisas para dar graça para Deus, eu tenho muita gratidão, eu tenho muita coisa para ser feliz. Sim, não tenho a menor dúvida. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho muita gente bem, que muita gente também não tem isso. Tem gente que não tem saúde, tem gente que não está bem nesse momento, tem gente que está passando por depressão. Nesse momento, tem gente que está perdendo a família por Covid, pelo câncer, pelo hepatite, pelo várias outras doenças, ou pessoas estão passando por problemas mentais. Entendeu? Como que você fala assim? Como que você pode... Eu cresci vendo uma família, uma mulher que o marido suicidou quando a filha nasceu, porque ela nasceu com um problema meningite, e depois acabou atingindo a criança, e a criança hoje não anda, é cega e surda. E ela não sabe o dia e noite, tem que alimentar o tempo todo ela. Aí eu fico falando, onde está a felicidade nisso? Entende? Onde está o contentamento disso? Mas a mulher diz que eu estou muito feliz, eu estou muito contente de ter isso na minha vida. Aí eu falei assim, mas como assim? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque a gente está falando de felicidade, a gente está feliz aqui falando desse assunto, né? Mas a raiz em si mesmo, que tem pessoas nesse momento escutando, passando por dificuldades, será que a gente pode colocar um pouquinho dessa sementinha interna da felicidade? Como que a gente pode ser contente nesse momento? Vamos engajar nesse barco agora, nesse rumo? Sim. Então, tudo isso que você falou, o que me chama a atenção, né, é o seguinte, é como as pessoas vivem o momento que ela está vivendo. O quanto ela está ali presente e sabendo dar valor ao fato dela estar viva e vivendo aquele sentimento, seja um sol, seja uma chuva, tá? E uma outra coisa, John, que eu acho que é muito importante, tanto no aspecto da felicidade como o contentamento. Muita gente acha que ser feliz, estar contente, é quando você alcança algo, seja um objeto, seja um objetivo, seja uma meta, tá? Mas o X da questão é o que é que você precisou fazer, o que você precisou trabalhar, que energia que você precisou mobilizar dentro de você para chegar lá. É isso daí que mexe dentro da gente. Tá? Por isso que a gente vê pessoas se sentindo contentes, felizes, ricas, tá? Com tão pouco ou até com dificuldade. Ou até, como você colocou, em situações não só de dificuldade, de pobreza, de sofrimento. Por quê? Porque para fazer aquela atitude, tomar aquela ação, fazer acontecer, ela teve que mexer muita coisa dentro dela.
ela teve que superar dificuldades, muitas vezes tristeza, frustração. Você imagina, provavelmente, mas é bem provável o raciocínio, uma mãe que tem uma filha desse jeito. A expectativa que ela tinha como mãe, como a gente lembrou, eu lembrei, né, o nascimento do filho, tá? Mas o quanto você tem de expectativa, por menos que você, no fundo, racionalize isso dentro de você. E aí você tem um filho fora totalmente daquela expectativa. Tá? E aí, para cuidar daquele ser que você ama tanto, você tem que superar quanto de dentro de você. Então, acho que esse estado de felicidade, de contentamento, tá? E principalmente de contentamento, ele vem desse estado, por isso que eu disse que é interior. E o que é que você precisou fazer dentro de você para alcançar aquilo, para fazer aquela atitude? Tá? Então, não é o que você consegue lá de fora, não é um objeto, não é que tem a felicidade. É o que você fez, o que você teve que evoluir, o que você teve de vencer dentro de você ou aprimorar dentro de você para alcançar, para fazer aquele ato, mesmo que seja, entre aspas, um simples, entre aspas, fato de alimentar alguém. Alguém que ali você gostaria que estivesse se alimentando sozinho, né? Então, isso acho que é fundamental. As pessoas olharem o que acontece dentro delas para alcançar aquele estado. Sim, tá? sim, E sim. por isso que a gente vê pessoas com tão pouco se sentindo tão bem. Porque ela sabe como você né, o que ela precisa fazer e aquilo é natural. Ela vai fazendo e percebendo o que ela faz. Ela vai tendo confiança em si que ela consegue fazer, que ela é capaz. Isso dá força, isso dá poder para a pessoa. Né? Ela vencer as dificuldades. Tá? Então, eu acho que entra por aí. Sim, 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 com certeza. É uma das coisas que foi já teve esse estudo, né, sobre a felicidade em si, assim que nós seres humanos temos a capacidade de podermos converter o sofrimento, as dificuldades, o momento de regozijo da vida. Por exemplo, uma pessoa que amputou a perna, teve um diabetes e tal e teve que amputar a perna. No momento não é coisa feliz. Eu estou feliz que cortaram minha perna. Olha, que felicidade. Estou contente de estar aqui sem minha perna. Não. Mas, na realidade, você acaba... O ser humano tem a capacidade, como nosso cérebro, ele tem capacidade de adaptar com coisas. Então, com isso, aí quando eu falo assim, puxa vida, estou sem pernas aqui. Aí você vai falar, agora eu tenho uma prótese agora. Você já mudou a perspectiva. Você tem sem perna, mas a felicidade de saber que você tem uma prótese, que você pode caminhar novamente, não normalmente como os outros, pode correr, coisa assim. Mas eu falo assim, puxa vida, agora eu posso caminhar, ou você pode até correr. Mas olha só, a perspectiva dele, aquilo que era valorizado, que a gente nem valoriza nossas pernas, que a gente caminha, de repente desaparece, eu falo, puxa vida, eu sinto muita falta daquilo. Mas de repente, eu falo assim, não, agora eu tenho uma artificial. Uma perna artificial, que é uma prótese, que isso me pode agora, outros valores. Eu acredito que é muito sobre valores, não é isso, doutor? Justamente. E os valores e a confiança que você vai criando. Tá? E é aquela história, John. Vocês já devem ter visto inúmeras vezes isso. O esporte, muitas vezes, mostra uma coisa para a gente. Às vezes, o cara que não está nem no pódio, ou até está no pódio, mas lá no 5º lugar, coisa assim, está claramente muito mais feliz do que quem estava em primeiro. Uhum. Por que isso? Porque, na verdade, para ele, às vezes, ter conseguido aquele posto, que inclusive era 4º, 5º lugar, ou 6º, ou até último, ele teve que superar muito mais. Ele, o que era uma limitação, o que era uma dificuldade. E às vezes o cara que venceu fez o que ele sempre faz e foi suficiente. Entende? Sim, Agora, por quê? Por causa disso. Porque o estado de superação, de você vencer a sua dificuldade, de você ser mais do que você era, isso te preenche, isso te dá
Isso é felicidade. Isso Olha que, dá poder. olha que interessante um tópico. Até, aliás, porque você é psicanalista, tudo, e até uma curiosidade, será que existe uma pílula especial da homeopatia que trazer a felicidade para as pessoas? Não. Mas Não. você... O que a gente faz é ajudar a esse passo ser dado. E por isso que é tão individual, tá certo? Bom, vai da dificuldade de cada um. Agora, aquela história, é algo que já existe na pessoa e ele é ajudado a chegar lá. Mas quem faz é a pessoa, não é o produto. Né? Com certeza. Mas olha, o mecanismo de a gente conquistar isso, né? Uhum. Então vamos falar qual é a importância disso, dessa conquista que a gente tem para chegar nisso. Como que podemos colocar isso na praticidade? Então, John, eu vou te dizer, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Por exemplo, volta àquela história. Parece que para a gente ser feliz, a gente precisa fazer grandes avanços. Não, nas pequenas coisas. E compromisso com você mesmo. Então, eu acho que no dia a dia, se você fizer pequenas colocações, olha, hoje eu vou arrumar a minha gaveta. Aquela gaveta que está me incomodando há algum tempo, tá? Eu hoje vou arrumar. E vou arrumar de um jeito que fique funcional e eficiente. Grande coisa, né? É grande coisa, sim. Porque quando você realiza isso, você foi verdadeiro, você foi honesto e você cumpriu. Lembra do fio de bigode? Né? Você, né? Isso é fundamental. Mas é uma pequena atividade. Sim, mas você honrou a sua palavra. Não ficou para amanhã, não ficou para segunda-feira, não ficou para o ano novo. Não, você falou que ia fazer e fez. Então, esses atos que aparentemente podem ser pequenos e pode, às vezes, alguém que tem uma gaveta organizada falar, grande coisa, né? A minha aqui. Sim, para ele. Tá? As pessoas entenderam o seguinte, os pequenos atos, mesmo do dia a dia, quando a gente parece que propósito é salvar o mundo. Não, propósito é isso também. É aquelas coisas que você se propõe a fazer e você honra a tua palavra. Ou seja, você pode olhar no espelho depois e não ter vergonha de você que você pisou na bola. Né? Você olha no espelho e fala, pô, eu acredito nesse cara que está aí, eu confio nesse cara que está aí. Isso vai construindo confiança. Então, esse processo, né, do dia a dia, mesmo com as dificuldades, né, mesmo com as limitações que estão existindo hoje na vida, tá? Só um adendo em relação às limitações. As limitações, elas sempre existiram, mas no momento que a gente está vivendo, elas estão muito mais sólidas, elas estão muito mais pesadas, né? Estão mais impositivas. Então, elas tornaram mais claro algo que sempre existiu na vida das pessoas, mas que não era tão perceptível. E teve muita gente que se encolheu perante a isso. Tá? E aí a dificuldade. Tá? Então, limitações existem sim, mas as principais limitações são dos obstáculos que a gente cria, que a gente acaba se enclausurando e se aprisionando dentro desses próprios obstáculos, principalmente a falta de confiança em si mesmo. Tá? Então, no dia a dia, dá sim para você se trabalhar para vencer e não precisa de grandes coisas. Apenas você ser honesto, seguir o seu propósito e cumprir o que você disse que você ia fazer. Olha, muito boas essas palavras. Ô, Felipe, eu tenho uma pergunta para você aqui. Não, pergunta não. Na realidade, você que trabalha no Ministério dos Jovens, coisas assim, que mensagem que você daria para as pessoas, por exemplo, que estão passando por dificuldades, principalmente dos jovens que estão agora enclausurados por seus próprios momentos difíceis, com seus próprios problemas, ou passando por dificuldades de si mesmo, de se identificar, de saber o que ele quer na vida, o que não quer, e nada tá bom,
E parece que é uma coisinha, uma insatisfação muito grande. O que você diz? Olha, lidar com insatisfação é difícil, né? É, Principalmente para quem é adolescente, para quem é jovem, que tudo parece que é maior, né? Está um pouquinho triste, é muito triste. Está um pouquinho é. feliz, é muito feliz, né? Ah, acho que primeiro conversar com os pais, tentar conversar. Acho que é a primeira coisa, né? Tentar conversar com aquelas pessoas que se importam de verdade com você, né? Que estão ali para te ouvir, que se você tiver um problema, eles vão te ajudar de verdade, né? Se eles te deram um conselho que não der muito errado, eles vão, né? Vão arcar com as consequências junto com você. Eu acho que é o primeiro passo. Segundo, acreditar e confiar em Deus, né? Quando a gente pensa na nossa vida, quando a gente toma esse momento de reflexão, de oração, enfim, quando a gente pensa na nossa vida espiritual também, né? A gente reconhece essas coisas em nós, a falha na gente, ou às vezes a gente começa a se entender e falar, não, mas isso me faz feliz, eu estou feliz com isso que eu tenho, né? Com isso que eu sou, com essa pessoa que eu sou, né? Isso é muito importante também. E acredito que os amigos, né? Você não pode passar a vida sem ter amigos, né? Ainda mais hoje que o jovem está muito tempo no quarto, está no celular ali, está conversando com gente que nem conhece, no fim não tem nenhum relacionamento de verdade, né? Muito raso, né? Então acho que você ter relacionamentos te ajuda muito a você se encontrar, né, com pessoas. Olha, umas dicas bacanas, hein, Posso fazer pessoal? um Acho que adendo? por Faz Posso 10, favor. por fazer um favor. adendo aí? Ah, principalmente falando de adolescentes, Felipe. O adolescente é uma pessoa que ele está começando a descobrir a força que ele tem. E a força, e por isso que boa parte do adolescente ele fica testando, ele fica topetando, né? Por quê? Porque ele está começando a perceber a força que ele tem, e se ele tem mesmo, ao mundo, em relação ao mundo. Tá? Então, por isso que o adolescente geralmente tem essa força que eles têm, é topetudo, ele enfrenta, ele é do contra, papapá, porque ele está descobrindo e está tentando dimensionar a força que ele tem como ser, como pessoa. Tá? E por isso até que às vezes ela é meio bruta e meio atabalhoada, meio sem coerência, né? Porque é uma coisa, uma energia em expansão. E ele está começando a conhecer até onde isso vai. Então, por isso que, ao meu ver, né, você dar um propósito para o adolescente é fundamental. Aí o mundo virtual não ajuda. Já, por quê? Porque quando você tem um propósito, você tem aonde pôr a sua energia. Então você começa a sentir que você tem poder, que você tem força, tá? Mas não é aquela coisa dispersa ou vai para o quadrilado, chuta, né? Não, você começa a ter um direcionamento. Aí se canaliza a força que você começa a perceber que você tem, não para derrubar, para sair por aí, sim, mas para produzir alguma coisa. Tá? Então, por isso que eu quis fazer um adendo. Eu acho que é um ótimo momento realmente para isso, para o cara ir desenvolvendo essa energia, essa força, ele conhecer isso, mas melhor ainda, ter um direcionamento, um propósito, um trabalho. E esse trabalho não é só, por exemplo, um trabalho financeiro, empregado, coisa desse tipo. Um trabalho no sentido de criação. Porque aí ele pode perceber, que ele tem força e que essa força produz, cria, tá? E não é pura e simplesmente destrutiva ou só vamos ver quem que é o mais forçudo. Você pode ver, adolescente adora ver que ele é poderoso. Por isso ele no esporte ele vai tão bem, né? O esporte já é um direcionamento, né? Coloca a bola na cesta, faz o gol, ganha. Você vê que isso também é fundamental. Então, aproveitar essa força, essa energia que está surgindo e não só ver quem é mais forte, é ajudá-la a ter um propósito, a criar, a desenvolver algo. Tá? É muito, muito bom. Nossa, eu vejo assim que a importância que são várias coisas que nós estamos, como já tem dado dicas, né, doutor? Acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é a gente estar consciente de ter um autoconhecimento que nós falamos, né? E também ter uma dedicação, porque a gente não é somente a carne, também é o espírito, né? Então, a gente alimentar o nosso espírito, a melhor coisa, né? Ter uma conexão com a parte divina, com Deus, eu acho que é uma coisa importantíssima. E muitas coisas, é conectar com as pessoas, né? Acho que é uma coisa muito importante.
Fundamental. de a gente que nós estamos fazendo, realizando esse shalom, essa coisa que a gente está junto, essa coisa de a gente interagir com as pessoas, né? Principalmente agora, as pessoas, nós estamos interagindo mais que nunca, mas virtualmente, né? Ao mesmo tempo, acho assim que nós sentimos falta do nosso abraço, de estarmos juntos, de interagir, tomar um chá, coisas assim, entendeu? Com as pessoas. E eu gostaria que você desse uma mensagem, doutor. O que você acha que que você poderia falar para as pessoas? Umas dicas para as pessoas melhorarem, para poder buscar isso? Como que poderia ser uma coisa não limitar muito a sua pessoa, mas para ser coerente com você mesmo? Qual que é o propósito? Você já falou, nós falamos sobre a responsabilidade, tudo isso. Mas dá uma dicas para a gente, como que podemos ter um melhor fator de estarmos mais felizes ou contentes nisso? Então, primeira coisa, eu já disse, mas vale a pena reforçar. Felicidade, contentamento é um estado interior. Você constrói isso. Isso está dentro de você. Você desenvolve. Não é algo pronto, não está fora. Mesmo quando você fica feliz com que algo que está fora, é porque você desenvolveu dentro de você a capacidade de chegar lá. Tá? Reforçar isso, então. Né? Não esperar e achar que a felicidade está no outro, ou nas outras coisas, ou nos eventos. Está em você. É você desenvolver. Você não precisa de grandes eventos. Mesmo nas coisas, no dia a dia, aliás, aí está o maior segredo, volta ao exemplo que você deu, lá do rapaz da Índia, nas coisas do dia a dia é que existe a possibilidade da felicidade. Não precisa de grandes eventos, de grandes momentos. No dia a dia você constrói isso. Lembrar que as limitações principais que existem são as nossas mesmo. Tá? As exteriores só se tornam maiores ainda porque nós estamos aprisionados dentro do próprio limite de cada um. Superar esse limite, desenvolver, vencer as nossas dificuldades, e aí isso é de cada um, né? Com todo respeito à dificuldade de cada um, é fundamental. Tá? Então, eu acho que e por isso que a gente volta a falar na coerência. Coerência é porque você entender que é com você a situação. Aquilo tem que se encaixar com o que você é, com os seus valores. E por isso que é tão importante você se conhecer, você saber quem que você é. Tá? Porque aquilo tem sentido para você? Coerência dessa forma tem sentido? Aquilo tem um valor? Aquilo se encaixa com você? Né? A responsabilidade está na mão de cada um, a vida e o ato de ser feliz ou não. Tá? Não cair na ilusão de que é alguma coisa contínua, que tem que ser contínua, e que se não for contínua, você é um fracassado, você é um frustrado. Aí então eu vou seguir o modelo, o que o outro diz que é, ou aparenta ser. Não caia nessa ilusão. Trabalhe por você, trabalhe com a sua realidade e procure a cada dia, a cada momento, ser melhor do que você é, que você já foi. Só isso, né, já é um grande passo. Parece pequeno, mas é fundamental. Tanto para a gente como para o meio. Tá? Ô Felipe, vamos falar o chavão aí, que mensagem que você daria para as pessoas? Pois não, fala aí. Mas não deu nem tempo de eu pensar. Não, pode falar aí, amigo. Eu acho que é isso aí que o doutor falou, né? Às vezes a felicidade é uma escolha, né? Às vezes vem uma circunstância, falando aí de um modo mais simples, mas às vezes alguma circunstância, alguma situação te traz alguma tristeza, né? E aí bem o que ele falou, às vezes não é um negócio constante, né? Ah, eu não sou feliz porque não aconteceram coisas tristes pelo caminho, ou alguém me desapontou, você não vai escolher, né? Se alguém vai te frustrar em algum momento, se vai fazer alguma coisa ruim para você, mas que a sua felicidade seja baseada nisso, né? Não é algo constante, né? Que você saiba que existem momentos, né? Eu acho que isso é muito interessante, pessoal. Uma coisa que eu tenho aprendido muito na realidade, eu tive 2 cachorros maravilhosos que participaram da minha vida e
16 anos, eu tive muita sorte e muita bênção de ter, por 16 anos, os 2 cachorrinhos, né? E o cachorro geralmente não vive tanto, assim. E uma das coisas mais difíceis para mim naquele momento foi quando foi um ano e meio, o ioiô, né, que muita gente que conviveu comigo conhece, e eu toda noite de madrugada ele queria ir no banheiro 2, 3 vezes por vez, né? Ele me acordava, ele me cutucava e falou assim, eu quero ir no banheiro, né? E ele não conseguia andar muito. Eu carregava ele, eu beijava ele, falou assim, tudo bem, eu te levo. É um prazer meu, porque você me deu tanto felicidades nesses 16 anos, que a única coisa que eu posso fazer é contribuir um pouco com você. Aí eu levava ele lá e depois trazia, daqui a pouco de novo ele me cutucava, falou, eu quero sair de novo. E eu não ficava bravo, eu estava perdendo aqueles sonos, entendeu? Que para mim é muito importante. Mas o que eu vejo nas perspectivas é, não vejo daquele momento que estou passando por dificuldade, que ele também está passando, mas aquilo que ele me proporcionou, que representou na minha vida. Então, muitas pessoas, eu não quero mais cachorro porque eu não gosto de sofrer aquele momento. As pessoas focalizam naquele momento que o cachorro está sofrendo. Mas aqueles anos que ele trouxe de felicidade, 16 anos, é muito maior daquilo que o sofrimento é. Realmente é um sofrimento, é. Mas o contentamento que eu tenho dentro de mim, daquilo que é, puxa vida, que bom. Eu acho que assim, isso são pequenas coisas da vida que a gente tem que observar qual que é o valor que deu, que nós temos, que Deus deu para a gente, e que Deus deu essas bênçãos para a gente, né? A gente tem que contar pequenas bênçãos, não são coisas assim, olha, aconteceu grandes coisas, são realmente grandes coisas, mas são acontecimentos para as pequenas coisas da nossa vida. Então, é isso que tem uma coisa que é uma coisa importante sobre contentamento. A gente está contente daquilo que a gente tem, não daquilo que a gente gostaria ou desejaria. A gente tem que ter alvo para aquilo para a gente conquistar. Mas o contentamento dentro de si é muito mais do que é muito mais poderoso que muita coisa. Isso eu aprendi faz pouco tempo. Essa palavra chamada contentamento. Pois não, E doutor, você você, quer falar alguma não, coisa? é só completar e reforçar um pouco. E você vê o seguinte, né, João? Tá certo, era um momento de sofrimento, de término ali de uma relação, de presença dele, você sabia disso, tá? Mas só de você aliviar um desconforto dele, ele precisava fazer xixi, tá? Você ali, mesmo naquele momento de término, né, que ele estava indo embora, só de se aliviar um desconforto dele, isso te fez bem. Além de tudo que você falou, da história toda que vocês viveram, mesmo naquele momento triste, só de se aliviar o desconforto de alguém e você sentir que você pode fazer isso, era bom, foi bom. Marcou, está aí você lembrando disso, isso está presente dentro de você. E é um momento pequeno, um desconforto, entre aspas, pequeno. Ele estava com a bexiga cheia, não precisava fazer xixi. Nada, o que tem de especial? Tem isso, a atitude de você ajudar alguém no momento de desconforto, mesmo que seja numa coisa banal, do dia a dia, né? Típico do dia a dia. É isso aí. É isso é felicidade, isso é contentamento. Exato. E outra coisa também, né? Eu acho assim que a inveja, não vou falar sobre isso, mas a inveja é uma coisa que mata muito, né? Mas você saber que uma pessoa está se sucedendo bem, principalmente, tem muito esse negócio lá, o fulano tal, uma coisa melhor. Não, pessoal. Vamos celebrar com as pessoas. As pessoas estão indo bem, puxa vida, que bom, sabe? Mas é uma coisa genuína, não? Você tá legal, parabéns, mas dentro está corroendo, entendeu? Uhum. Mas eu acho assim, é importante a gente celebrar com as pessoas, celebrar de verdade que você está bem, que Perfeito. bom. Perfeito. Coisa, segunda nós temos também esse contato de a gente poder ajudar as pessoas. Isso é uma coisa que a caridade, o amor, é uma coisa tão importante de nós doarmos, porque quando nós doamos, que nem esse caso, esse casal aí que casou, a felicidade deles é muito mais. O casamento foi um fator muito importante, muito feliz. Mas o fator muito maior foi por um fator de saber que eles podem doar uma coisa, que um retorno é muito maior, que é o sorriso das crianças, né? Então, isso é uma coisa assim, importante de a gente refletir isso na nossa vida, né? Perfeito. Sem dúvida. Doutor Carlos, Felipe, muito obrigado por essa conversa muito boa. Outra coisa também, o Felipe pode dar essa observação, essa MSBN Eu estou solicitado. que é da Rádio 99.1, vocês estão escutando, é o No Profit,
Se quiser fazer uma doação, porque na realidade tem os custos, né? Na realidade, eu não sou pago, o Felipe não é pago, o Dr. Carlos não é pago, mas a gente está propagando isso para poder ajudar as pessoas, né? É isso aí. Se você quiser fazer alguma oferta ou doação, então, já que o John puxou esse assunto, você pode entrar no teu Zelle, se você mora nos Estados Unidos, né? Você vai lá e vai fazer a doação para realmsbn@gmail.com. realmsbn@gmail.com. Ou você pode entrar lá no aplicativo MSBN Church, né? Na App Store ou no Google, né? Se você tem Android, procura lá por MSBN, baixa o aplicativo, vai ter opção também. Beleza, obrigado. É para a gente cobrar sustentando, porque a gente tem vários gastos, né? Tem mesmo? Então, A rádio tem bastante gasto. tem bastante gasto. Então, estamos aí para poder ajudar, para ter uma autossustentação, né? Mas beleza, muito obrigado, pessoal, por estar atendendo, que vocês estão escutando. E foi um prazer de estar com você, Dr. Carlos. Obrigado pelo seu tempo tão precioso. Que na realidade o pessoal fala, Dr. Carlos está aqui, mas ele tira o tempo dele para ver os pacientes, coloquei o tempo para poder estar com a gente. Então, eu agradeço pelo seu tempo precioso. E o Felipe também sempre aqui com a gente. Obrigado pelo seu carinho, Nós que por fortalecer, tá? agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Dr. Carlos, Dr. John, por estar sempre trazendo gente interessante aqui para conversar com a gente. E também eu acredito que a edifica, né, quem está ouvindo, aumenta o conhecimento de quem está ouvindo. É muito bom esse papo aqui. Muito obrigado a vocês e a você que está nos ouvindo, participando também pelo chat. Enfim, é muito bom ter a sua audiência, a sua presença aqui conosco também. Abração para Muito vocês. obrigado. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço muito. Obrigado a vocês dois. Obrigado a todos que nos ouvem. É uma grande satisfação. Estou sempre à disposição. Vacina é só se agendar, a gente conversa, tá? Mas obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz com tudo isso. Valeu, obrigado. Ótimo dia para todos. Isso aí. Bom dia para você. Que Deus te abençoe.